Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre a pergunta MaxDiff. Ela funciona para você avaliar o que você prefere e qual o seu menos preferido dentro de alguns itens específicos. Coloquei algumas perguntas antes, só para nós termos respostas associadas a essa pergunta, mas a MaxDiff fica dentro de adicionar pergunta, avançado, modelo de seleção, MaxDiff. Por padrão, ela já vem com essas opções que temos aqui de bandeiras de cartões. E aí dentro da MaxDiff eu posso escolher se eu quero que gere uma âncora para uma pergunta secundária, que seria uma pergunta referente a esses mesmos itens, quais deles, por exemplo, são must-haves, eu preciso ter dentre esses itens que aparecem para mim. Eu posso escolher se será gerada uma pergunta âncora de múltipla seleção, ranking ou soma constante. E aí dentro das configurações eu posso escolher nos atributos máximos quantos eu quero que sejam exibidos, então eu tenho 4, eu poderia escolher para serem exibidos 3, 2 ou todos, e aí o sistema escolhe aleatório quais ele vai exibir ou não, e aí dentro de atributos por tarefa seria por tela, então eu tenho 4, eu poderia escolher para que sejam exibidos todos os 4, 3 ou 2, e aí se eu colocasse por exemplo 2, apareceriam 2 em uma tela, depois 2 na próxima tela, mas contando dentro da mesma pergunta. E dentro de atributos da repetição, eu posso escolher quantas vezes eu quero que se repita essa pergunta. Então, aqui eu não vou selecionar nada porque eu não quero que se repita. Poderia colocar para randomizar as opções de respostas e aí cada vez que alguém abrisse essa pergunta, as opções de resposta apareceriam em ordens diferentes. E aqui dentro das configurações da âncora, eu posso escolher se eu quero que todos esses itens apareçam na pergunta de âncora, daquelas quais eu preciso ter. Posso escolher se eu quero remover algum deles ou se todos eles aparecerão. Então aqui eu já fiz algumas respostas de teste, eu vou dentro de análise para a gente ver como ficou. Aqui ele tem a resposta dentro do dashboard, 10 respostas, e aí dentro dessas 10 respostas estão as respostas de outras perguntas também. Mas dentro da pergunta de MaxDiff, eu tenho primeiro a parte de most, que são os preferidos. Então aqui dentre os preferidos aparece Visa como preferido, Discover como o menos preferido, quantos votos cada um delas teve, cada uma dessas opções, e a porcentagem de cada uma. E aqui o list, que seria os menos preferidos. Então o Discover foi o menos preferido, ele teve 4 votos e essa porcentagem de cada um. E aqui da pergunta âncora. Então, na pergunta âncora, o mais selecionado foi Mastercard, mostra a porcentagem de cada um e quantos votos cada uma teve. Dentro de modelos de seleção, análise MaxDiff, eu tenho também uma análise mais detalhada desse tipo de pergunta. Se eu tivesse outras perguntas MaxDiff nessa mesma pesquisa, elas seriam exibidas aqui. Como eu só tenho uma, aparece só uma vez. Vou entrar aqui. E aqui dentro da análise MaxDiff ele me mostra a porcentagem, né? Qual teve a melhor porcentagem, qual teve a menor, a pior no caso. E aí ele me mostra o resultado detalhado aqui, que a American Express ganhou na preferência das pessoas que votaram e Discover perdeu, então teve a menor porcentagem. Aqui no relatório de comparação ele me mostra a comparação de cada um, então essa mesma porcentagem que aparece aqui na preferência, ele me mostra aqui, 41% American Express, 27% para Mastercard, 21% para Visa e Discover 8%. Eu poderia selecionar um filtro de dados também, por exemplo, eu tinha uma pergunta sobre gênero e uma pergunta sobre país. Qual era o seu gênero, masculino ou feminino? E se você era brasileiro, sim ou não. Criei alguns filtros de dados aqui. Se eu escolher, por exemplo, as pessoas do sexo masculino, quero saber o que elas votaram. A preferência delas vai para a American Express, mas também gostam de Visa e também gostam de Mastercard. Ficou bem próximo, inclusive ficou igual aos dois. Posso escolher, por exemplo, os brasileiros em outro filtro de dados. E aí ele me mostra que os brasileiros, em sua maioria, preferem Mastercard. E aqui na pergunta ancorada, ele tem essa âncora de 100, então o parâmetro é 100, não é zerado aqui. E a partir dos votos que vai recebendo, no caso a preferência maior foi para Mastercard, então ele teve a maioria de votos aqui na importância absoluta dessa pergunta âncora. Então essa é a pergunta de MaxDiff, é dessa maneira que ela pode ser utilizada.